foi uma batalha, nós tivemos pelo menos 2 encontros anteriores a 88 do negro na Constituinte. Não foi, digamos assim, relação, não foi uma coisa espontânea, apareceu lá o artigo 68 lá dentro. Não, foi luta. O 215 também foi luta, né? O crime de racismo como crime inafiançável. Bom, meu nome é Onir de Araújo. Tenho 59 anos, nasci dia 9 de maio de 1960 em Niterói, Rio de Janeiro. Sou filho de Odir de Araújo e de Teobele Lopes dos Santos. Meu pai morreu muito novo, ele morreu eu tinha 14 anos de idade. Ele morreu não tinha 50 anos, né? Mas a própria relação que eu via da minha infância, que tinha muita transmissão de conhecimento por parte das minhas avós, tanto materna como paterna, lá na família do meu pai, né? Todos eles nasceram no Quilombo e tinha toda aquela questão do umbigo ficar na frente, né? A criança nascia, cortavam o cordão umbilical e enterrava na frente da casa e tal, a reza, né? Eu vou te dizer que eu passei a minha infância toda praticamente sem tomar remédio, né? Era benzedura, chá e algumas coisas, tipo óleo de rícino e simpatia. E na juventude eu tive uma militância muito voltada, né, a uma organização de esquerda que se chamava Convergência Socialista e muito vinculada à região, digamos assim, da Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo, né, Friburgo, regiões mais proles, operárias. Inicialmente fui fundador do PT na minha cidade, porque essa corrente, ela desde o início, a Convergência foi uma das proponentes da formação do Partido dos Trabalhadores. Foi aonde eu tive contato inicialmente com a militância na época do Movimento Negro, do MNU, que também giravam em torno de organizações políticas de esquerda. Um grupo, né, assim, à parte, né, que se identificava e tal, mas que militávamos ali. Então tive contato com Haroldo, com Elias, uma galera da antiga, né, muito séria, militantes no movimento negro. O Prudente, que era procurador do trabalho, que faleceu com um mal súbito, um dos fundadores do MNU, né? E aí eu entro para a faculdade, atuo também no movimento estudantil, fui membro do diretório acadêmico da Faculdade de Direito, da Universidade Federal Fluminense. Fui presidente do diretório e depois atuei também no movimento sindical, em professores. Eu dei aula na rede pública e na rede privada no Rio de Janeiro. Fui um dos fundadores da Associação de Moradores do Bairro que eu residi em Niterói. Foi um processo de rearticulação no final da década de 70, né? Muito a partir dos movimentos de bairros, né? E foi quando surgiu, por exemplo, a FAFERJ, no Rio de Janeiro, que é a Federação das Favelas e tal. Foi bem naquele processo no final da década de 70, início da década de 80, que eu vim morar em Porto Alegre em 94, para fazer uma assessoria jurídica ao Sindicato dos Bancários.
e a partir de uma corrente que eu fazia parte, que tinha saído da Convergência Socialista, que é a corrente que é da Luciana Genro, Roberto Robaina, na época, que era CST. E eles dirigiam o Sindicato dos Bancários, eu era dessa corrente e tal, e eles falaram, Nico, quem sabe tu vem e tal, bababá. Eu já tinha ido para Foz do Iguaçu uma vez, fiquei um ano, falei, não, vou para lá. E a ideia era ficar 6 meses. Né? Eu vou te confessar que eu senti um choque assim no primeiro momento, quando eu cheguei em Porto Alegre. Né? Porque não que não exista racismo no Rio ou em Salvador, mas aqui as coisas eram muito mais espacialmente concentradas. Eu me lembro que logo quando eu cheguei, tinha uma coisa que me chamou a atenção, foi uma foto de uma batida policial no centro de Porto Alegre, na Rua Riachuelo. Aí eu só vi no paredão preto, né? A sede do sindicato era ali na Malcom, e uma funcionária e alguns funcionários do sindicato, inclusive a Ana, que já faleceu, me acolheram, né? Me acolheram assim, né? E a Ana é uma mulher negra, tinha um vozeirão, cantava muito, ficou muito amiga minha. E nesse processo eu fui sendo apresentado a Porto Alegre negra, né? E aí conheci o Borel, né? Conheci o Toninho, né? Conheci o Baiano, né? Falecido Toninho, muito amigo meu, sou padrinho de uma das filhas dele. E assim ali eu fui tendo contato com essa Porto Alegre que é invisível e segregada. E nesse processo entro para o MNU aqui, né? Movimento Negro Unificado. A gente participou da articulação aquela, já em 95, para aquela marcha sobre Brasília. E ali começamos as atividades de organização do MNU, estava em muita crise na época, muita gente tinha se afastado por uma série de questões internas. Eu conheci o pessoal da velha guarda, que era do MNU, desde o fundador, desde o Oliveira Silveira até o Juarez, né, do Secune, e o Edilson Nabarro. E assim eu fui me encontrando, né, em Porto Alegre. Uma trajetória do movimento negro, né? Me lembrar do Tales também, Tales da Rosa, Lua, né? De resistência e de organização, e que contribuiu, inclusive, com o movimento nacional, né? De certa forma, a discussão do 20 de novembro surgiu aqui, no Grupo Palmares, né? E foi abraçado pelo MU-CDR em 78, mas foi o grupo que estava o Cortes, o Oliveira Silveira, né? Que era o grupo que se reunia ali na Marcílio Dias. Né? Ali que surgiu a discussão do contraponto em relação ao 13 de maio a partir do 20 de novembro. Posso falar mais da década de 90, que, quando eu cheguei. Né? Então tinha um encontro tradicional ali de uma galera mais velha no Zaire, que é o que o pessoal da esquerda tradicional chama de esquina democrática, né? Tinha a Galeria Maçom, que tinha uma galera que se reunia lá também. Tinha o Naval, né? Eu peguei a finaleira do bar do Tide, né? Eu tenho a impressão, cara, que eu fui no bar do Tide com o Baiano e o Toninho, logo quando eu cheguei aqui. A galera mais nova, ela ficou migrando ali no centro de Porto Alegre, porque o pessoal se concentrava primeiro na Riachuelo, aí teve aquela batida policial que eu vi na foto, depois foram para Andrade Neves,
se concentravam ali na Andrade Neves. Nessa, eu tive a oportunidade de ver uma batida policial e quase que me dei mal, porque eu reagi, né? E não levei um tiro por pouco, né? Porque eu não vi, eu só vi que fecharam a Andrade Neves, a entrada e a saída, e nisso entra um carro da brigada com um guri com um saco de papel na cabeça, e eles param em frente ali onde é a casa espírita ali. E ali ele sai e ele já vem direto, o cara da brigada. O cara era tão grande que ele parecia que levou 1 hora assim para sair do carro, o cara. E o cara chegou e eu estava sentado do outro lado, tomando uma cerveja, que ali tinha um escritório perto, que era o escritório do Moraes, né? Que era também advogado do sindicato dos bancários. E aí, rapaz, o cara saiu, estava uma gurizada já com a mão na parede, ali onde tem o centro espírita. Eram umas 8 horas da noite, umas 7 horas. E aí esse cara enorme, que saiu, que levou quase 1 hora, tão grande que o cara era para sair de dentro do carro da brigada, ele já chega e dá um telefone no guri. O guri cai no chão, já apagado. E não satisfeito, ele começou a chutar o rapaz. Aí, e os outros afastados e tal, contidos. Eu me levantei e não vi nada, né, cara? Eu saí direto, atravessei a rua e entrei entre ele e o guri. O coturno e a calça estava toda suja de sangue, sujou a minha calça também. E aí nisso eu sinto uma mão me puxando. Era um dos advogados do escritório do Moraes. E quando eu olho para trás, tinha um guri da brigada, devia ter um novo, e o guri com a pistola apontada para mim, tremendo. Eu não tinha visto. A minha ex-companheira que estava, ela falou que quando eu passei, eles já saíram atrás com a arma. Eu não vi nada, queria, né? E aí foi aquela história, aquela confusão e tal. Aí acabou um colega indo, acompanhando para fazer ocorrência, isso ali na Andrade Neves, onde se situava a juventude. Eu me lembro que na época me chamou a atenção como era forte a perseguição aos espaços culturais negros na cidade, sejam aos clubes ou a referenciais como Odomodê e tal. Me lembro de ter auxiliado, logo quando eu cheguei, em relação a vários procedimentos instaurados no Ministério Público contra clubes negros, contra sociedades, ao argumento da tal da lei aparentemente neutra, da lei do silêncio, né? Então estava todo mundo ali, era uma pilha, era o Domodê, Floresta Aurora, Satélite Prontidão, todos sendo, né, multados e se criando condições ruins para as pessoas permanecerem dentro dos territórios. A Frente Quilombola, que é o coletivo que eu faço parte, nós estamos em 2020, ele praticamente surge em 2010, enquanto coletivo. E ele não surgiu do nada, né? Ele surgiu a partir de uma experiência interna de pessoas e militantes que atuavam, por exemplo, no MNU, né? E que já estavam num processo de rota de colisão interna com os setores internos do MNU, organização que teve um papel fundamental, né, em especial na desconstrução da ideologia da democracia racial. Isso é uma referência importante em relação ao papel do MNU, que é a organização mais antiga, né? Ela teve um papel essencial na década de 80 e 90 na desconstrução da ideologia da democracia racial. Mas
houve um processo forte de adaptação à institucionalidade e, digamos assim, abrir mão dos princípios e documentos básicos que levaram à formação da própria organização. Isso gerou problemas internos, né? E nós ficamos durante um período, já no final da década de 90 e 2000, e principalmente depois quando assume o governo de Frente Popular, numa rota de colisão interna em função da excessiva institucionalização, né? E vários quadros e militâncias sendo chupadas para dentro. Aí não seriam nem mais para as instâncias, digamos, partidárias, né? Seriam para as instâncias de Estado, secretarias, etc, etc. E isso acabou contaminando muito, não só o movimento social negro, mas o movimento social de conjunto, né? De acreditar numa utopia de acordo com os herdeiros dos escravocratas, se acomodar com alguns espaços, digamos, na cozinha da senzala. E quando esse pacto desmoronou, a galera não tinha nem massa muscular, nem massa óssea para enfrentar, digamos, essa conjuntura. Então, modestamente, no meu entendimento, eu acho que ainda nós, do movimento social negro, não fizemos um balanço efetivo das táticas prioritárias que, de conjunto, nós investimos, né? Pelo menos nessas últimas 2 décadas, e os resultados objetivos não para uma parcela minoritária de nós, mas para a parcela majoritária do nosso povo, né? Aquilo que o Iedo fala, o movimento dos negros, né? Os negros que estão lá na periferia, que já estão precarizados no mundo do trabalho, que estão dentro dos territórios quilombolas, que estão dentro dos terreiros, que estão... Ou seja, a nossa população em geral, né? O nosso referencial, digamos, de luta ideológico é o referencial do quilombismo, que, no nosso entendimento, é até uma expressão anterior, porque o quilombismo, de certa forma, a partir do que o Abdias conceituou, que é uma das grandes referências que eu tenho, de uma leitura a partir do quilombismo, a partir da experiência do panafricanismo, muito na linha do Kwame Nkrumah e tal, com um conceito claramente comunitário, né, de fortalecimento dessa tradição coletiva e comunitária, e de enfrentamento ao imperialismo e ao sistema capitalista, né? E também porque nós incorporamos como uma estratégia central de luta e de diálogo com a nossa população, em termos de projeto político, a questão da reparação histórica e humanitária. É uma questão que alguns militantes da antiga, principalmente o Iedo, a Ruth Pinheiro, né, retornaram com muita força para o Brasil a partir da Conferência de Durban, em 2001, né? E o Iedo vem insistindo, e corretamente, de que essa é uma pauta central para o movimento social negro. Nós, da Frente Quilombola, junto com esses setores da ULPN e tal, nós, de certa forma, procuramos sempre, já há praticamente 10 anos, colocar isso como pauta, digamos assim, central de discussão, seja lá dentro da cadeia, ou dentro do quilombo, ou na periferia, e assim por diante. O primeiro grande enfrentamento e seminal foi durante a peleia envolvendo o quilombo da família Silva.
Ali foi um primeiro grande teste. Primeiro foi porque nós pegamos uma situação com um processo no cível transitado em julgado, com várias irregularidades. Aí foi toda uma primeira batalha, né, para manter a posse da comunidade. E aí veio todo o argumento da questão da certificação da Palmares, processo aberto no INCRA e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Nós enfrentamos em 2005 um cerco da Brigada Militar lá, ficamos praticamente um mês em pleno inverno, e a titulação foi em 2008. Em 2010 a Brigada Militar invadiu o Quilombo, torturou. Tem uma ação que nós já ganhamos em 2 instâncias de reparação de danos morais coletivos, contra o Estado do Rio Grande do Sul. A comunidade já era titulada. O Quilombo dos Silva foi seminal nesse sentido, né, dessa discussão da disputa territorial a partir do referencial quilombola no urbano. E isso abriu um diálogo no Poder Judiciário, a partir do referencial negro, que deu frutos importantes. Eu vou dar para vocês um fruto. Eu tenho avaliação, posso estar errado, não sou... Mas se nós tivéssemos perdido os Silva em 2005, eu tenho muita dúvida se nós teríamos cotas na URGS em 2007. O protagonismo dos Silva, ele eletrizou o Poder Judiciário aqui no Rio Grande do Sul. E a partir daqui, como se tratava de contexto urbano, eletrizou o país, né? Eu me lembro dos quilombolas do Silva, junto com o Maurício, que é Guarani e tal, a gente ocupando a reitoria da URGS, né, para ter as cotas na universidade. E é emocionante a gente ver, por exemplo, cada ano que tem a fotografia dos alunos negros na URGS, né? A gente vê que aumenta o número e tal. E me lembrar do Lorico, né, que teve um AVC depois, do Maurício, Guarani e tal, e ver essa juventude enorme dentro da universidade. Então essa foi a primeira grande atuação. Aí junto veio com várias atuações envolvendo, por exemplo, o Quilombo de Morro Alto, outras comunidades quilombolas, um quilombo em Santa Catarina, que é Invernada dos Negros, e a gente sempre procurando fazer a defesa, mas tentando, digamos, cobrar uma atuação do Ministério Público Federal, né, no suporte a essas comunidades, né, um suporte importante em termos da atuação jurídica. E essa tecnologia, digamos, dessa construção jurídica, de abordagem da disputa territorial a partir do referencial negro, modestamente, nós tivemos uma contribuição importante aqui, porque foi operar diretamente em diálogo com o Ministério Público Federal, com a Defensoria Pública da União, e até diretamente, né? Então, isso foi um fator importante, tanto para a gente fazer a defesa jurídica, por exemplo, do Quilombo Flores, do Quilombo dos Machado, e mais recentemente do Quilombo Lemos, procurando dar efetividade ao que existe, ao que foi conquistado, né, com muita luta, e que está na Constituição Federal, né, que é o direito à titulação das áreas remanescentes de quilombo, que está no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os artigos 215 e 216 da Constituição, que falam que se reconhece como patrimônio do Estado e da União a contribuição afro-indígena, né, para a cultura, etc. A Convenção 69 da OIT, que foi ratificada em 2007, né, que garante às comunidades tribais, entre elas as quilombolas, o direito à preservação do seu território, à auto-identificação
e que prevê, inclusive, que qualquer medida administrativa, legal, etc., que impacte essas comunidades, elas têm que ser obrigatoriamente precedidas de consulta a essas comunidades e de boa fé. Entendeu? Isso é recepcionado pela Constituição e os caras não aplicam. Então, o que a gente pega? A gente, além da luta, que é o protagonismo, né, a gente procura pegar isso que está no ordenamento jurídico e ser ferramenta de luta para garantir os nossos territórios. Em função dessa luta, a gente acumula cicatrizes, né? E uma delas são as ameaças de morte, né? E porque nós mexemos com interesses que são seculares, né? Não são interesses de ontem, né? São interesses de 520 anos, né? De opressão colonial racista e que vem também se reinventando ao longo da história com várias formas. Então, é uma operação difícil do direito, né? Porto Alegre é a capital, apesar de ser das capitais a mais racista, né, que o IDH entre negros e negras é mais discrepante, nós temos 7 quilombos urbanos autorreconhecidos, temos o primeiro que foi titulado, que foi o quilombo da família Silva, e nada disso foi tranquilo. Em todos eles nós passamos e seguimos passando, estão todos judicializados, com exceção dos Silva. Nós temos aqui responsabilidades com 7 territórios quilombolas, né? Nós temos que ser coerentes com essa responsabilidade, tanto na questão de fortalecimento do protagonismo político desses territórios, como no cuidado cotidiano numa situação hostil que secularmente nós vivemos, né? Então, e apostar nessa questão da auto-organização com base nos referenciais históricos nossos. Olhando, fazendo um balanço, a existência dos 7 territórios quilombolas digamos assim, me permite ter alguma alegria e felicidade de saber que o esforço da minha mãe, do meu pai, né, e dos que vieram antes deles, né, e também da coletividade que permitiu que eu chegasse hoje a quase 60 anos de idade, a minha família, minha filha, meus filhos, minha atual companheira, meus enteados, que têm uma paciência enorme comigo, né? Olhando assim, bem objetivamente, o recado que eu teria que dar para os nossos mais novos, né, é que, em primeiro lugar, né, procurem conversar em casa com seus mais velhos. Tem muita fonte de sabedoria. Procure conversar com os mais velhos, se eles ainda tiverem. Se tu for de um terreiro, né, procure ouvir mais a mãe de santo, né? Não encare como verdades absolutas o que vem formalmente, com toda a importância que tem do saber acadêmico. Questione, né? Mas respeite essa tradição, né? Entenda que se as pessoas viveram mais, alguma sabedoria se tem para extrair disso, né? E aproveitem a oportunidade que a nossa geração não teve, porque nós somos uma geração que vem de 40 anos de hiato em termos de organização nacional negra. Nós que tivemos essa experiência da década de 80 para cá, boa parte de nós ainda está vivo e atuante. Essa determinação judicial
nós estamos sustentados num decreto, que é o chamado Decreto 4887 de 2003, para que um direito que está na Constituição se efetive. Nesse dia 5 e 6, nós estamos em campo. E para o INCRA Nacional, sem consultar a comunidade quilombola. Os procedimentos, o processo, vulnera o princípio que está lá na Constituição Federal da legalidade.